Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de terça-feira, dia 24 de junho de 2025, e eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. Epístola de Tiago, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 13, diz assim: no título da minha Bíblia diz: o futuro a Deus pertence. E diz assim, versículo de número 13: agora escutem, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e ali ficaremos um ano, fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é isto: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Porém vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é maligno. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Aleluia, glórias a Deus. Olha que palavra, meus irmãos, nessa manhã. E foi logo após eu ter, como que eu poderia dizer? Deus me deu essa palavra enquanto eu pedia para Ele uma orientação, para mim poder compartilhar aqui nessa manhã com vocês. Na verdade, Ele já começou a falar comigo antes, e aí, ainda assim, eu orei a Deus, pedindo para que Ele confirmasse uma mensagem, como é costume meu, para cada manhã, quando eu trago uma palavra aqui, que não seja uma palavra minha, mas que seja uma palavra orientada por Deus. Sendo uma palavra orientada por Deus, dada por Ele, com toda certeza ela já tem um alvo, uma direção certa da parte de Deus, para pessoas que Deus quer falar a cada manhã. Pois bem, então nessa madrugada, quando eu levantei para orar, eu acabei dando uma cochilada nos pés do Senhor. Tive um sonho com uma pessoa querida da minha família, muito querida, por sinal também, que ela havia falecido, que eu recebia, que eu pastorei a igreja, então na verdade eu recebi a notícia que ela havia falecido. Foi terrível, porque na verdade eu já passei por isso na perca do meu pai, no ano de 2014, e essa pessoa depois do meu pai é ela para mim, é ela. No caso, que esteve mais próxima de mim, na mesma casa, da mesma família. E eu senti muito no sonho. Senti muito, caí de joelho por terra, comecei a chorar demais. Aí vem toda aquela cena ruim, de perca, aquele sentimento ruim, quem já passou sabe. E, ou seja, tem todo aquele trâmite, viagem, vai para onde está, e mexe com os papéis, toda aquela coisa, que envolve um luto, uma perca, ou seja, e eu, como sou da família, então obviamente eu ia fazer todas essas correrias. Pois bem, eu acordei aí na oração, aí eu voltei, já comecei a clamar a Deus por livramento, para que Deus colocasse a mão, para que nada disso viesse a acontecer. E logo na sequência também, agora pela manhã, já mandei mensagem também para essa pessoa, falando que a amo, falei sobre o sonho e tal, enfim, e pedi para também orar, para que Deus dê livramentos e assim por diante. Então bateu aquela preocupação. E o Senhor me trouxe isso aqui, justamente essa mensagem. Dentro desse contexto que eu passei agora pela madrugada, sobre o futuro a Deus pertence. Nós estamos vivendo hoje num mundo imediatista, que as pessoas elas correm para lá e para cá, sempre visando os lucros, sempre visando viverem bem, o que não é errado. Desde que Deus não deixe de ser sua prioridade, você pode sim querer o melhor, não tem problema nenhum.
A única coisa que eu vejo que pela Bíblia a gente não pode fazer é inverter os valores. Deixar de reverenciar e buscar a presença de Deus como prioridade para ficar priorizando bens materiais, dinheiro, status, famas, que são coisas corriqueiras, são coisas que quando a gente morrer fica tudo aqui. Então o bem maior a gente sabe que é a nossa família, o bem maior é as pessoas que estão à nossa volta, os amigos verdadeiros, entendeu? E são esses momentos que não tem preço, que não se compram, né? Essa é a verdadeira riqueza que o dinheiro não compra, né? Enfim, e a nossa vida é isso. Hoje nós estamos aqui, amanhã já não estamos mais. Hoje eu estou aqui falando com você por meio desse vídeo. Daqui a pouco posso ter um AVC, posso sofrer um acidente de carro, posso daqui a pouco tropeçar, cair, bater a cabeça e acabou. E acabou. Mas e aí? Como que está a minha vida também diante da presença de Deus? Como que está a minha vida no meio da minha família? Qual está sendo o diálogo com a minha família? Eu tenho dito, eu amo vocês, eu tenho estado perto, eu tenho sido presente. Ou na verdade, cada um está de um lado e a gente não está se atentando para esses detalhes, achando sempre que vamos ter uma oportunidade. E aí vem a morte, a qual nenhum de nós estamos preparados para enfrentá-la, né? Igual, por mais firme que a gente esteja em Deus, eu recebi, igual no sonho, eu recebi uma notícia que eu não queria receber. E aí veio a dor, veio a lágrima, veio o desespero, ou seja, veio aquela sensação ruim de perca. Então, para vocês verem, que nós temos que estarmos atentos para esses detalhes, para que a gente também não deixe de viver os momentos abençoados do lado das pessoas que a gente ama, de sempre dizer eu te amo, porque quando a morte vem, a gente não vai ter uma outra oportunidade. Eu me lembro que quando eu perdi o meu finado pai, não teve tempo de eu dar o último abraço e dizer o que eu amava, não teve tempo. E eu me senti muito mal por isso. Eu me senti muito mal por isso. Então, na verdade, quando a gente tem oportunidade, temos que falar. Temos que estar perto. Temos que entender que a nossa vida ela está nas mãos de Deus. Hoje estamos vivos, amanhã a gente não sabe. Hoje os entes queridos estão conosco, amanhã a gente não sabe. A gente sabe que a gente nasceu, vamos crescer, estamos envelhecendo e vamos morrer. É o curso natural da nossa vida. É o curso natural da nossa vida. Ou seja, então na verdade a gente tem que estar atento para esses detalhes. Porque a gente é muito de jogar para o amanhã. O amanhã dá tempo, amanhã eu faço, amanhã eu vou, amanhã eu viajo, amanhã eu faço isso. E aí o amanhã pode não chegar. Nem para mim, nem para você. E aí o que fica depois é lembranças. O que fica depois é aquela sensação de que poderia ter feito e não fez, e assim por diante. Então essa palavra que o Senhor colocou no meu coração é para a gente refletir que a nossa vida, a vida dos nossos, estão nas mãos de Deus. O amanhã não pertence a nós, então a gente tem que se atentar para esse detalhe. Salomão, no final da caminhada dele em Deus, depois dele ter usufruído de tudo, de ter experimentado de tudo um pouco na vida, já na sua velhice, quando ele escreveu Eclesiastes, ele diz no versículo de número 13 do capítulo de número 12, último capítulo: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. É dever, olha só, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Olha só, ele entendeu que no final a vida se resumia em temer a Deus e guardar os seus mandamentos, viver uma vida em conformidade com o querer de Deus, não viver aqui no hoje como se a gente fosse detentor do amanhã. Na verdade, a palavra de Deus diz que quando a gente pensa isso, somos orgulhosos.
porque não somos nada. Na verdade, se a misericórdia de Deus sair sobre nossas vidas hoje, acabou para nós. E muitas vezes a pessoa está aí envolvida em dinheiro, em carro, casa, status, fama, glória, glamour do mundo e não se atenta que daqui a pouco tomba morto e acabou. E pior do que o problema também em si não é nem morrer, porque morrer, todos iremos morrer, mas o negócio é morrer sem Cristo. Morreu sem Cristo, acabou, meu irmão e minha irmã. Não tem uma outra oportunidade. Então a palavra de Deus hoje serve de alerta em que sentido? Tanto que o amanhã não pertence a nós, como também de fazer com que a gente perceba que amanhã eu cogito fazer isso. Eu vou fazer se Deus permitir. Eu vou fazer se Deus quiser, porque o amanhã eu nem sei se eu vou estar vivo. Ou seja, quando eu ajo de maneira contrária ao que a palavra de Deus aqui me orienta, então ela mesma já está me colocando na posição de uma pessoa orgulhosa. Como se eu mandasse no meu eu mesmo, como se eu fosse o dono do amanhã, quando na verdade eu posso ser surpreendido pela morte e também seja minha como, na verdade, de entes queridos ali. Se for meu, eu não vou ser surpreendido, porque daí eu já nem vou mais ver, já vou estar morto. Mas, às vezes pode ser questões de perca de família, familiares e assim por diante. Aí nessas correrias da vida, achando que eu sempre vou ter tempo, ou seja, querendo viver da minha forma. Aí a morte bate, fica ali os sentimentos daquilo que poderia ter feito e não fez, e assim por diante. Então a palavra de Deus aqui no título diz: o futuro a Deus pertence, o amanhã a Ele pertence, a nossa vida pertence a Ele. Então nós devemos viver uma vida que glorifique a Deus enquanto estamos vivos, honrar os nossos que estão do nosso lado, falar que amamos, falar que estamos juntos, ou seja, demonstrar os nossos sentimentos, para que quando a morte chegar, que vai chegar, isso é inevitável, na nossa família, no seio dos nossos, que a gente possa ter aquela sensação de que fizemos a nossa parte, de que honramos nossos e assim por diante, em nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, que fique com essa palavra nessa manhã. Eu quero fazer uma oração para que a gente viva o hoje, vive o presente, amando, perdoando, caminhando junto com quem está do nosso lado, dizendo que amamos os nossos familiares, os nossos entes queridos, em nome do Senhor Jesus, e vivendo acima de tudo também uma vida que honre a Deus, em nome do Senhor Jesus, que honre a Deus, porque é isso que Deus quer, porque o controle da nossa vida está na mão dele, o controle da nossa família está na mão dele. Então, na verdade, devemos honrá-lo como ele merece ser honrado, em o nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem que eu quero passar para vocês aqui nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, para que a gente entenda que Deus está no controle de tudo e que devemos dar a glória devida a Ele, e tudo aquilo que a gente for fazer, que a gente ore a Deus e pergunte se é da vontade dEle, porque quem tem o controle de todas as coisas é Ele, e só Ele conhece o amanhã. Quando eu perdi o meu finado pai, eu não estava preparado. Eu achei que eu ia ter um dia a mais com ele, dias a mais, um aniversário a mais. Que eu me lembro que eu comemorei o aniversário do meu pai em agosto, com a minha irmã. Comemoramos com a minha esposa, comemoramos em agosto o aniversário dele. E aí ele pegou e ainda falou assim, com 84 anos, mais firme. Ele falou: será que eu aguento chegar no outro aniversário? Eu olhei e falei: ô louco, pai, o senhor tá firmão, claro que aguenta. Agosto, setembro, outubro, ele faleceu. Ou seja, eu achava que ele ia chegar, mas aprove Deus recolhê-lo, tomá-lo para si. E aí ficou as lembranças e aquela vontade de ter dado o último abraço e ter dito que o amava, e eu não tive tempo.
Amém? Então que a gente possa aproveitar enquanto estamos em vida, vivos, para fazer isso com as pessoas que estão à nossa volta, com as pessoas que amamos, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro pela vida do teu filho e da tua filha que chegou até esse vídeo. Eu oro para que o Senhor continue abençoando eles de uma maneira especial. Eu oro para que a sua mão permaneça estendida sobre essas vidas, abrindo portas que estão fechadas e suprindo cada uma das suas necessidades. Que a tua palavra, Senhor, venha falar aos nossos corações. Que o teu querer, os teus propósitos e projetos venham ser concretizados na íntegra em nossas vidas. E que o seu nome sobre nós venha ser glorificado. Muito obrigado por tudo, meu Pai. Assim eu oro nesta hora e desde já eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meu irmão e minha irmã, se Deus permitir, amanhã eu volto por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor Jesus.